Alô, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui juntos. 47º dia da nossa mistagogia. Quase lá. Na companhia de São Leão Magno. Vamos ver o que ele vai nos falar no dia de hoje, então. A força da fé. O mistério de nossa salvação, que o Criador do universo avaliava ao preço de sangue, agora foi concluído, sob as condições de sua humilhação, desde o dia de seu nascimento corporal até o fim do seu sofrimento. Sabemos o que São Leão está falando aqui. Jesus se fez homem já com um propósito de ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Já estava determinado que ele haveria de sofrer e pagar o preço dos nossos pecados. E mesmo assim ele aceitou. Embora muitos sinais de sua divindade brilhassem, mesmo na forma de escravo que ele assumiu ao se fazer homem, ainda os eventos de todo esse tempo serviram particularmente para mostrar a realidade da humanidade que ele assumiu. Eu acho isso maravilhoso, meus irmãos. O que São Leão está dizendo aqui é que, pelos milagres, nós percebemos a divindade de Jesus. Mas o que é mais precioso e que às vezes a gente não presta atenção são os maiores sinais ainda que Jesus deu sobre a sua humanidade. Ele esteve aqui no meio de nós, efetivamente como homem, sofrendo o que um homem sofre, sentindo o que o homem sente, sendo verdadeiramente homem, não um Deus disfarçado de homem, mas homem. Todas as emoções, todas as frustrações, todos os sentimentos humanos, Jesus experimentou todos eles. Então, ele não simplesmente veio aqui, se sentou num freezer e depois, na hora da morte, levantou e foi para a cruz. Não, ele viveu 33 anos no meio de nós. E viveu esses 33 anos como homem. Nós chamamos muita atenção para a sabedoria de Jesus, para os milagres de Jesus, para os momentos onde ele mostra a sua divindade. Mas é fascinante a gente olhar o quanto ele se preocupou em viver plenamente a nossa humanidade. Continua então São Leão. Mas com seus sofrimentos, as correntes da morte foram quebradas, expostas, atacando aquele que não conhecia o pecado. Então, a fraqueza foi transformada em poder, a mortalidade em eternidade e a desgraça em glória. São Leão está aqui mencionando as fases da paixão de Jesus. Aos olhos dos homens, ele era um fraco, e, no entanto, a ressurreição mostrou quão forte era o Senhor nosso Deus. Ao morrer na cruz, ele mostrou sua mortalidade. Ao ressuscitar, ele mostra sua eternidade. Aos olhos de todos eles que viram ele atravessar Jerusalém com as cruzes nas suas costas, ele era um derrotado, um homem em desgraça. E, no entanto, ao ser elevado aos céus, ele nos mostra a sua glória. O Senhor Jesus Cristo mostrou isso por muitas provas, perante muitas testemunhas, até que ele levou para o céu a vitória triunfante que ele havia conquistado sobre a morte, no momento da sua ascensão. Na Páscoa, a ressurreição do Senhor foi a causa de nosso regozijo. Agora, a razão de nossa alegria é a sua ascensão. Agora, comemoramos e honramos aquele dia em que nossa humilde natureza humana foi recriada em Cristo e elevada aos céus, acima de toda fileira de anjos, no auge de todos os poderes celestiais, para se sentar à direita de Deus. Muito lindo isso. Jesus, ao voltar para o céu, ele levou nossa humanidade.
E hoje, então, um homem como nós se senta à direita de Deus. É algo que os anjos não têm, mas mostra o amor de Deus por cada um de nós. Nesta ordem providencial de eventos, somos estabelecidos e construídos para que a graça de Deus possa se tornar mais maravilhosa quando essas coisas impressionantes são removidas da vista e ainda não falha a esperança, não vacila, ah, ainda não falha, a esperança não vacila e o amor não fica frio. Ou seja, ele está falando aqui, São Leão, que Jesus então foi retirado dos nossos olhos, mas ele tinha semeado tão profundamente a fé nos nossos corações que mesmo os nossos olhos não podendo contemplar a presença e os milagres mais que ele fez aqui no meio de nós, ainda assim a lembrança e o conhecimento de tudo aquilo que ele é e que ele fez no meio de nós permanece. E com isso a esperança dos nossos corações não vacila. Ainda que atravessemos vales da morte, nós sabemos que a vida nos espera. E o amor não fica frio, porque nos sabemos amados e não duvidamos do amor de Jesus por nós. Continua então, São Leão. Esta é a força das grandes mentes e a luz das almas que são firmes na fé. Acreditar sem hesitar, o que é invisível para a visão corporal e consertar afetos em que você não pode direcionar o seu olhar. Ou seja, mesmo aquilo que você não consegue ver, você, pela sua certeza em quem Deus é, você permanece firme. De onde essa piedade surge em nossos corações? Ou como devemos ser justificados pela fé, como diz São Paulo em Romanos 5:1? Se nossa salvação dependia apenas de coisas que estavam diante dos nossos olhos, como é que agora, que não o vemos mais, conseguimos ainda manter essa fé? Quando um homem persistiu em dúvidas sobre a ressurreição de Cristo, que foi Tomé, São Leão está dizendo aqui, ele testou as suas dúvidas, tocando a mão nos vestígios do sofrimento, na carne do nosso Senhor, e ouviu de Jesus: você acreditou porque viu. Todos nós que acreditamos sem ver, na verdade somos privilegiados em relação a Tomé. Por quê? Porque sabermos o que Jesus fez já é suficiente para semear a fé nos nossos corações. Abençoados são aqueles que não viram e ainda assim acreditaram. Somos nós, meus irmãos, que não tivemos o privilégio que os discípulos tiveram de viver na época que Jesus esteve aqui, de tocar as suas mãos, de comer com ele, de ouvi-lo pregar no Sermão da Montanha. Quem de nós não gostaria de ter estado lá? E, no entanto, não ter estado lá para nós é um motivo de festa e de presente. Por quê? Porque apesar dos nossos olhos não terem visto, as nossas mãos não terem tocado, nós estamos aqui hoje fazendo essa mistagogia, porque ousamos acreditar. Ousamos ter fé no nosso coração, nesse Jesus que está ressuscitado. Para que possamos ser capazes dessa bem-aventurança, quando todas as coisas foram cumpridas sobre o Evangelho e todos os mistérios de Jesus revelados, no 40º dia, ele então sobe aos céus, para não estar mais visível aos nossos olhos, para nos tornar felizes, porque haveríamos de crer, mesmo sem ver. E ele estar no céu é motivo de vitória e de felicidade para todos nós. Assim, diz São Leão, ele terminou sua presença corporal conosco, para permanecer à direita do Pai, até o tempo divinamente designado, onde ele virá para julgar todos os povos. Nesse meio tempo, o propósito é que as sementes que ele deixou aqui possam frutificar e multiplicar o número dos filhos de Deus.
fazer crescer a igreja, não a população da terra, mas a igreja, a multidão dos fiéis, a multidão dos filhos de Deus. Ele um dia vai voltar para julgar os vivos e os mortos, na mesma carne em que um dia ele subiu aos céus. Agora, o que era visível em nosso Salvador passou a ser um mistério na vida de todos aqueles que nele acreditam. Para que a fé possa ser maior e mais forte, a visão deu lugar à doutrina, ou seja, não vimos, mas sabemos, conhecemos pela fé. E a autoridade dessa doutrina é aceita pelos corações esclarecidos. Por quê? Pela sabedoria divina. Ou seja, o que São Leão está dizendo parece complicado, mas não é. Jesus subiu aos céus para que os nossos olhos não mais vissem, e assim a gente pudesse ter o privilégio de acreditar, mesmo sem ver, para sermos felizes. E então, já que os olhos não veem, havia muita necessidade do conhecimento estar lá. E é por isso que temos o Evangelho, o ensinamento dos apóstolos, toda a tradição da igreja, todo o magistério da igreja, para nos dizer que nós podemos acreditar, porque a igreja está assinando e garantindo a realidade das verdades que nos são passadas. Mas, apesar de tudo isso, a doutrina da igreja, o conhecimento, os livros, os evangelhos, a teologia, ainda assim isso não seria suficiente para o nível de fé que nós temos. Porque a fé também é um dom de Deus. E é isso que São Leão está dizendo aqui. A autoridade dessa doutrina é aceita por corações que foram esclarecidos, não pela sabedoria humana, mas pela divina. É Deus quem, na sua generosidade, nos dá olhos que são capazes de enxergar o invisível, ouvidos que são capazes de ouvir mesmo aquilo que nunca foi falado. E nós, então, pela fé, pela graça divina, temos fé. E sem a graça divina, não há conhecimento humano que seria capaz de nos revelar Deus. Essa fé é aumentada pela ascensão do Senhor e estabelecida pelo presente do Espírito Santo. Ela não estava aterrorizada por correntes, prisão, exílio, fome, fogo, ataque de bestas selvagens ou torturas de perseguidores cruéis. Ou seja, nem todo o martírio que os primeiros cristãos sofreram foi suficiente para apagar essa fé. Por essa fé, diz São Leão, em todo o mundo, homens, mulheres e até crianças lutaram a ponto de derramar o seu sangue, para que nós hoje pudéssemos acreditar. Então, pelo sacrifício desses primeiros mártires, nós não temos o direito de duvidar. Algo que eles testemunharam e lutaram tão bravamente para que a gente viesse a conhecer, que eles foram capazes de abrir mão da própria vida para que esse conhecimento fosse passado para nós. Essa fé expulsou demônios, afastou doença e levantou mortos. Todos os sinais necessários para que pudéssemos acreditar nos foram dados. Os apóstolos, mesmo depois de terem sido assegurados por meio de tantos milagres e ensinados por tantos discursos, ainda estavam apavorados pelos horrores da paixão de Cristo e não aceitaram a verdade quando souberam da sua ressurreição. No entanto, eles fizeram tanto progresso entre o período entre a Ascensão e Pentecostes, que essa confiança que eles encontraram nos seus corações foi suficiente para expulsar o medo e transformá-los de discípulos nos apóstolos, de medrosos nos valentes, que vão à frente, anunciando sem temor o Evangelho do Senhor. Então,
o medo se transformou em alegria, pois eles levantaram toda a mente à contemplação da divindade daquele que subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Eles não foram mais prejudicados pelo obstáculo da necessidade de ver corporalmente, mas elevaram os seus olhos para os céus e, ao olharem para o céu, perceberam onde é que Jesus está, na glória do Pai. E essa certeza é o que alimentou a sua fé, é o que os fortaleceu no coração e fez com que eles pudessem se abrir para o Espírito Santo. E olha que bonito que São Leão fala agora. Ele diz: elevaram suas mentes em direção àquele que nunca deixou o Pai quando desceu e se fez homem no meio de nós. Da mesma forma, nunca deixou os discípulos e os apóstolos quando subiu aos céus e se reuniu novamente ao Pai. Então, enquanto homem aqui, Deus não deixou Deus Pai, Jesus não deixou Deus Pai sozinho. Quantas e quantas vezes vemos Jesus se retirar para orar, para estar junto do Pai, para ser um com Ele, para conversar com Ele, para estar nele. Da mesma forma, vamos acreditar que ao voltar para o Pai, Jesus não nos abandona. Ele está sempre ali, conversando conosco, nos orientando, nos acompanhando, intercedendo por cada um de nós. Nunca estaremos sozinhos. Ele pode estar longe dos olhos, mas nunca longe de nós. Para rezarmos, então, essa é a força das grandes mentes e almas, e luz das almas que são firmes. Acreditar sem hesitar, o que é invisível para a visão corporal. Mesmo que os meus olhos corporais não vejam, com os olhos do coração eu acredito. Para que a fé possa ser maior e mais forte, a visão corporal deu lugar à doutrina. Então os meus olhos não vejam, mas o meu coração sabe. Minha memória sabe, minha inteligência sabe, meu conhecimento sabe. Onde é que está o meu Deus? E Ele está bem aqui. Essa fé, aumentada pela ascensão do Senhor, não ficou aterrorizada com as torturas, perseguições cruéis. Por essa fé, homens, mulheres e crianças lutaram a ponto de derramar o seu sangue. E é por causa desse sangue derramado que eu não vou desperdiçar esse sacrifício, mas vou acreditar naqueles que eles lutaram para que eu viesse a conhecer. Agora, o que era visível em nosso Salvador passou a ser um mistério nos nossos corações. O que é muito bom. Aquilo que nós alcançamos muito facilmente, nós pouco valorizamos na vida. Mas aquilo que exige investigação, que é misterioso, que é oculto, que é velado, esse sempre nos mantém ali atentos, buscando, procurando, querendo provar, querendo consolidar, querendo conhecer. Podemos orar por milagres, mas não devemos perder a nossa fé quando os milagres não vêm. Jesus, no meio de nós, realizou muitos milagres. E mesmo assim, nos seus últimos dias, só tinham 120 pessoas naquele cenário. Onde estavam todos que ele havia curado? Onde estavam os mortos que ele havia ressuscitado? Onde estavam os famintos que ele havia alimentado? Então não são os milagres que prendem os corações, é o amor. É sentir-se amado e amar a Deus de volta. Então, Deus não precisa comprar a nossa fé com milagres, porque os milagres, na verdade, eles são apenas sinais. E os efeitos desses sinais são temporários. Quando a gente se esquece o sofrimento que o milagre sanou, a gente logo se esquece do próprio milagre que sanou o sofrimento. Cristo realizou muitos milagres para que pudéssemos ter fé. E essa fé foi testada e provada pela disposição de muitos mártires
de sofrer e morrer por ela. Nós também podemos ter que sofrer e até morrer por causa da fé. Também podemos ter que enfrentar o sofrimento e a morte de pessoas que nós amamos e que nós esperávamos que Cristo curasse, e muitas vezes eles não são curadas. Nossa fé nos mistérios de Cristo nos levará a não precisar mais de milagres, porque sabemos que mesmo que Ele não cure a pessoa que nós amamos, nós estaremos juntos com ela um dia, no céu, na glória de Deus, onde o sofrimento não terá mais lugar. Se Jesus curar todos aqueles por quem nós rezamos, ainda assim essas pessoas morrerão em algum momento. Nós também morreremos. Não podemos escapar da morte. O que nos anima é saber que a morte é o primeiro passo para a ressurreição. Então a morte não é o final. A ausência do milagre não é um fracasso, é uma aceleração do momento de experimentar a glória do Senhor. Então, a fé nos mistérios de Cristo nos levará a não precisarmos mais de milagres, mesmo que os desejemos com um coração sofrido. Por quê? Eu peço, mas Deus sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu. Deus sabe o que é melhor para aquela pessoa por quem eu rezo, melhor do que eu. E se o melhor para ela e para mim for diferente daquilo que eu estou pedindo, Deus fará aquilo que é o melhor para nós e não o que estamos pedindo. Porque Ele nos ama o suficiente para aguentar o nosso mau humor, que podia ser muito remediado se Ele simplesmente nos atendesse em tudo que nós pedimos. Mas Ele prefere nos ver de mal com Ele do que fazer na nossa vida algo que vai se reverter em mal para cada um de nós. Ele sabe. E a gente, na fé, confia que Ele saiba. Amém? Nos vemos amanhã para ver o que mais São Leão Magno tem reservado para nós. Até lá!